O dia começou com mais uma notícia que elevou a tensão política em Brasília. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador Romero Jucá e do ex-presidente José Sarney por agirem contra a Lava Jato. E pediu também a prisão do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, por continuar atuando por meio de aliados para barrar todas as investigações contra ele. Os 4 são do PMDB. Vamos dar um pulinho lá em Brasília para conversar com a repórter Camila Bonfim, que está acompanhando tudo. Camila, boa tarde para você. Quais são suas informações? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, concluiu que o presidente do Senado, Renan Calheiros, o ex-presidente da República, José Sarney, e o senador Romero Jucá participaram de uma trama contra a Lava Jato. Conspiraram para mudar leis e atuar politicamente para conter o avanço da operação, que só aqui no Supremo Tribunal Federal já investiga 42 parlamentares. Por isso, os pedidos de prisão, segundo as investigações. Olha, os 3 foram gravados pelo ex-senador e ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em várias conversas na investigação da Lava Jato, atuando em relação a essa operação. E o Ministério Público já pediu, então, novas investigações a partir dessas gravações feitas por Sérgio Machado, antes aliado, agora delator. E ele apontou na delação mais de 70 milhões de reais em propinas a Jucá, Renan e também Sarney. Os pedidos de prisão estão nas mãos do ministro Teori Zavascki. Caberá a ele decidir se 4 políticos da cúpula do PMDB serão presos. Um deles é Eduardo Cunha, o presidente afastado da Câmara. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, considerou que Cunha, mesmo com mandato suspenso, continua atuando por meio de aliados para barrar investigações contra ele, continua obstruindo as investigações. Ou seja, para a Procuradoria, Cunha está descumprindo a decisão do STF que o afastou do exercício do mandato. Os outros 3 membros da cúpula do PMDB com pedido de prisão são o senador Romero Jucá, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o ex-presidente José Sarney, todos por agirem contra a Lava Jato. A informação foi publicada pelo jornal O Globo. De acordo com o jornal, Renan, Sarney e Jucá foram flagrados tramando contra a Operação Lava Jato, em conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. E ainda de acordo com o jornal, os pedidos de prisão já estão com o ministro Teori Zavascki há pelo menos uma semana. Segundo o jornal O Globo, os indícios de conspiração são considerados por investigadores mais graves que as provas que levaram Delcídio do Amaral à prisão em novembro do ano passado e à perda do mandato no mês passado. Delcídio tentou manipular uma delação, a do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, enquanto Renan, Sarney e Jucá planejavam derrubar toda a Lava Jato, diz o jornal. Segundo o Globo, se a trama não fosse documentada pelas gravações de Sérgio Machado, a legislação seria modificada de acordo com os interesses dos investigados. Para a Procuradoria-Geral da República, está claro que a ação de Renan, Jucá e Sarney tinha como objetivo obstruir as investigações sobre a organização especializada em desviar dinheiro da Petrobras. Todas as informações publicadas na reportagem foram confirmadas pela TV Globo. Nas conversas gravadas, Renan, Jucá e Sarney discutiram medidas para impedir o avanço da Lava Jato. Renan, padrinho político de Machado na Transpetro, sugeriu mudanças na lei para impedir que presos fizessem delação premiada. Discutiram como mudar a decisão do Supremo que prevê prisão para condenados a partir da segunda instância. E também conversaram sobre acordos de leniência, uma espécie de delação premiada que as empresas podem fazer para evitar ficar de fora de obras públicas no futuro. Para Renan, Jucá e Cunha, o pedido da Procuradoria é de prisão. A TV Globo apurou ainda que, para Sarney, o pedido é de prisão domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica. O ministro Teori tem agora 2 possibilidades. Pode aceitar os pedidos do Ministério Público e, nessa hipótese, o mais provável é que ele leve o caso a plenário para que todos os ministros também se manifestem, ou negar os pedidos, considerar que são medidas extremas demais. Ainda não há informações sobre qual caminho Teori vai seguir. Ele é considerado um ministro discreto, muito fechado, e não tem prazo para decidir se vai mandar prender os políticos do PMDB. Segundo a Constituição, políticos com mandato só podem ser presos em flagrante. Para a Procuradoria, a tentativa de interferir na Lava Jato é um flagrante permanente. Essa foi a interpretação que levou ao pedido de prisão do então senador Delcídio do Amaral. Se Teori autorizar as prisões de Renan e Jucá,
o Senado decidirá se eles continuarão ou não presos. No caso de Cunha, o pedido de prisão se baseia em descumprimento de decisão cautelar determinada pelo Supremo. No caso de Renan, a Procuradoria pediu ainda o afastamento dele do cargo de presidente do Senado. E agora a gente vai conversar com a Gioconda Brasil, que vai contar como está sendo a repercussão no Congresso do pedido de prisão dos 4 líderes, do PMDB. Olá, Gioconda, tudo bem com você? Muito boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde a você, boa tarde a todos. E a expectativa no Congresso é exatamente essa, para saber o que o ministro Teori Zavascki vai fazer. Se ele decidir pela decretação da prisão, a decisão terá de ser referendada pelo plenário da Câmara, no caso de Eduardo Cunha, e pelo plenário do Senado, no caso dos senadores, como ocorreu no caso do senador cassado Delcídio do Amaral. Dentro do PMDB, os parlamentares não escondem o abatimento com a notícia, já que todos os envolvidos têm influência histórica dentro da legenda. O ex-presidente José Sarney não tem foro privilegiado, mas ele é alvo de apuração no mesmo processo, porque, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a conduta dele está vinculada à de parlamentares que têm a prerrogativa de foro. Os senadores demonstraram muita preocupação com os reflexos do pedido de prisão na crise política. É o que a gente vai ver na reportagem. Nem Renan Calheiros, nem Romero Jucá vieram para o Senado hoje de manhã. Sem agenda oficial, Renan ficou em casa, recebeu políticos e assessores. No Senado, o pedido da Procuradoria-Geral da República causou constrangimento. É uma situação inusitada, é uma situação constrangedora. Evidentemente que nós temos que aguardar os desdobramentos desse processo. Não cabe a nós promover juízos antecipados de caráter definitivo, mas não podemos deixar de reconhecer que é algo extremamente constrangedor para o Congresso Nacional. Renan Calheiros tem bom trânsito político, tanto com o PT quanto com o PSDB. Os líderes dos dois partidos preferiram uma cautela. Caberá ao Supremo Tribunal Federal examinar este pedido com muita cautela, com muita prudência. Não se pode criar no Brasil um estado policialesco, nem tampouco pedir prisão de quem quer que seja por opiniões que sejam emitidas sobre qualquer assunto. É preciso a caracterização de um ato concreto de obstrução à justiça para que se justifique o pedido. Não pode sair prendendo todo mundo porque há uma denúncia ou porque há um delator que, por uma situação ou por outra, está delatando todo mundo. Então, acho que o Poder Judiciário ele tem que ir a fundo, cada um cumprindo o seu papel. O Ministério Público tem que investigar e denunciar. E o Poder Judiciário tem que primeiro condenar para poder prender. Para o líder do governo, o senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB, as gravações de Sérgio Machado, por si só, não são motivos para a prisão. Eu, pessoalmente, não vi nada que justificasse a prisão. Não há sequer atos preparatórios. Então, eu não vejo nesses fatos, nessas gravações, nada que justifique. Agora, o que é importante é que o ministro Teori Zavascki decida rapidamente, porque é realmente uma situação muito, muito difícil de se lidar com ela, não é? Porque o presidente do Senado com um pedido de prisão. Senadores independentes dizem que o Senado não pode ficar em compasso de espera e defenderam medidas concretas. O pedido de prisão de um senador é grave, do presidente da casa é mais grave ainda. Nós, senadores, temos que fazer alguma coisa e não ficar apenas ouvindo o noticiário e tomando conhecimento. Algo temos que fazer. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que, apesar de não ter tido acesso aos fundamentos que embasaram os pedidos, reitera o respeito à dignidade e à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a todas as instituições democráticas do país. Disse ainda que está sereno e seguro de que a nação pode seguir confiando nos poderes da República. Renan reafirmou que não praticou o ato concreto que pudesse ser interpretado como suposta tentativa de obstrução e classificou a iniciativa da Procuradoria-Geral da República de desarrazoada, desproporcional e abusiva. Ele encerra afirmando que as instituições têm limites e devem guardar valores democráticos, entre eles a liberdade de expressão
e a presunção da inocência. O senador Romero Jucá disse que considera um absurdo o pedido de prisão e que em nenhum momento agiu no sentido de propor legislação ou qualquer ação que pudesse ser interpretada como tentativa de confundir as investigações. Disse que vem sendo acusado e agredido por adversários políticos sem ter conhecimento do material a que tem direito de ter acesso para que possa se defender. Lamentou o que chamou de vazamento seletivo e encerrou dizendo que nada teme e que apoia qualquer tipo de investigação. O ex-presidente José Sarney enviou uma nota em que se diz indignado e revoltado. Sarney afirma que dedicou 60 anos de vida pública ao país e à defesa do Estado de Direito, que julgava que tivesse o respeito de autoridades do porte do Procurador-Geral da República. Ele diz ainda que jamais agiu para obstruir a justiça, que sempre a prestigiou e fortaleceu e que sempre prestou serviços ao país, sendo o maior deles conduzir a transição para a democracia e a elaboração da Constituição da República. Na nota, Sarney diz que é filho de magistrado e de membro do Ministério Público e que, mesmo antes da nova Constituição, promoveu e sancionou leis que beneficiam o MP, inclusive a criação da ação civil pública e as mudanças que o fortalecem sobre a liderança do ministro Sepúlveda Pertence, que era seu procurador-geral e patrono do Ministério Público. Sarney termina a nota dizendo que o Brasil conhece sua trajetória, seu cuidado no trato da coisa pública, sua verdadeira devoção à justiça sob a proteção do Supremo Tribunal Federal. Também em nota, o deputado Eduardo Cunha disse que não tomou ciência do conteúdo do pedido do Procurador-Geral da República, por isso não pode contestar as motivações. Ele afirma que vê com estranheza o pedido divulgado no momento da votação no Conselho de Ética, visando, segundo ele, constranger parlamentares que defendem a absolvição dele, buscando influenciar no seu resultado. A defesa do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, disse que não pode se manifestar porque o caso é de sigilo da delação premiada.